Certa vez me perguntaram se o diabo quisesse te destruir o seu ministério, o que ele faria? Qual área de sua vida ele poderia atacar? E essa pergunta acendeu uma luz vermelha para mim. Sabemos biblicamente que o diabo é como um leão que ruge ao nosso redor, não é para brincar, mas para nos devorar, roubar, matar e destruir. Mas esquecemos muitas vezes da seriedade desta verdade. E também esquecemos de como Jesus nos ensinou no Pai Nosso a orar: livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos conversar sobre essa petição do Pai Nosso. Fique comigo. Café com Palavra, Ministério Igrejas Discipuladoras. As palavras do Pai Nosso às vezes se tornam tão familiares e que quando oramos ou vemos alguém orar, parece que é tão automático e sem uma profundidade, mas ao mesmo tempo nós nos esquecemos da riqueza que há em cada petição do Pai Nosso, de mundos que abrem a partir de cada petição e também de uma ordem de Jesus para orar. Tanto para orar quanto para viver ao que aquela petição está dizendo. Tertuliano disse certa vez: o Pai Nosso é um resumo de todo o Evangelho. Jesus se identificou com essa oração. Aliás, ele, próprio Jesus, está contido nas orações do Pai Nosso. Lutero, o reformador, ele nos esclarece que esta última petição do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, encerra uma oração na qual primeiro nós pedimos que seja entre nós santificado o nome de Deus, que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Então nós oramos: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. O que significa esta petição? Lutero diz assim: Deus em verdade não tenta ninguém, mas suplicamos nessa petição que Ele nos guarde, nos preserve para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos enganem, nem nos seduzam a crenças falsas, desespero e outras grandes infâmias e vícios, e que ainda que sejamos tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. E para que possamos resistir às ciladas do diabo, Paulo em Efésios 6 nos ensina que temos que nos revestir do quê? De toda a armadura de Deus. Lá na carta de Romanos, Paulo também vai mencionar esta armadura, Romanos 13, versículos 12 e 14. Ele diz que nós temos que nos revestir de armas de luz e do próprio Senhor Jesus Cristo. Na verdade, essa arma que o apóstolo Paulo, essa armadura que o apóstolo Paulo aqui está descrevendo, segundo ele está dizendo que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus. Que Jesus quer ser a nossa defesa e a nossa vestimenta espiritual. Então, Larry Lee, no seu livro Nenhuma Hora, onde ele trabalha como nós podemos orar cada petição do Pai Nosso, ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós vencemos quando nos revestimos de toda a armadura de Deus e construímos uma cerca ao nosso redor. Eu quero lembrar quando comecei nossa conversa hoje de dizer: se o diabo quisesse te destruir, qual brecha em sua vida ele usaria? Qual estratégia ele usaria? Na sua vida, na vida da sua equipe pastoral, na vida da sua família, na vida
do relacionamento com seus amigos, qual seria a estratégia do diabo para derrubar, destruir você e destruir seu ministério? Então, quando oramos, livra-nos do mal, quando oramos, não nos deixe cair em tentação, nós oramos e reconhecemos com isso que nós precisamos desse Deus que nos fortaleça, que é a graça dele que nos sustenta, e nós somos sustentados no poder dele. Então precisamos criar uma cerca de proteção em torno de nós, nos revestindo da armadura de Deus, nos revestindo de Jesus, buscando a face de Deus todos os dias, e ao mesmo tempo ouvindo a sua voz para mim e para a sua vida. E quando vierem as ciladas e tentações do inimigo, aprendermos com Jesus, como em Mateus 4, podemos declarar a palavra de Deus e aquilo que é verdade, não aquilo que é a mentira que o diabo está trazendo na tentação. Então precisamos nos firmar na palavra de Deus e repetirmos essa palavra, declararmos essa palavra como verdade em resistência às tentações do diabo. Então, queridos e queridas, como é vital para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, nos revestir da armadura de Deus e orar em todo o tempo. Intimidade com o Pai. Termos pessoas com quem caminhamos também em discipulado, que nos ajudam a identificar quais são áreas em nossa vida que essas tentações encontram eco e querem encontrar espaço, brechas para trazer bagunça em nossa vida. Precisamos de pessoas que nos ajudam a perceber nossos pontos fracos e onde precisamos vigiar ou crescer, resolver brechas em nossa vida para não estarmos vulneráveis às tentações, às bagunças que o diabo quer fazer em nossa vida. Então, queridos e queridas, precisamos entender que quando Jesus nos dá um modelo de oração, ele nos dá um modelo de oração e nos ensina a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E precisamos aprender a orar diariamente isso, assim como precisamos nos revestir diariamente de Jesus, para permanecermos firmes. Amém? Aqui segue em nossas redes sociais, você pode acompanhar um esboço de oração de cada petição do Pai Nosso. Eu convido você a diariamente dedicar um tempo na presença de Deus. Essa sugestão de ler Elia desse esboço pode ajudar você muito a aprofundar cada uma dessas petições da oração que Jesus nos ensinou, não fazendo disso repetições vãs, mas uma conversa profunda com o Pai e ouvindo o Pai falar com você. Obrigada por caminhar conosco. Um abraço.